É aquela história, né? Eu sou do meio jurídico. Não estou dando exemplo, não, eu sou mesmo, né? Sim. E aí, quando a gente estava... Na época que eu estagiei, né, na faculdade, quando você estava no balcão e chegava alguém sem paletó, a gente já fazia um pré-julgamento. Quando chegava com paletó, podia ser até um estagiário. O estagiário já todo enfronhadinho, né? Já querendo. Mas você já trava como doutor. Exatamente. Como advogado, Exatamente. o tratamento às vezes é diferente. É claro que a gente deve tratar todos de forma igual. Sim, né? sim. Mas quando a pessoa se apresenta de uma forma, tanto na vestimenta como na postura, né? A questão da postura também entra na... Extremamente. A postura é um dos elementos da comunicação. Né? A imagem, dentro da comunicação, a gente tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Comunicação verbal é fácil de entender, é o que eu digo, né? São as minhas palavras, é a minha clareza de ideias, se eu consigo me fazer entender, né? Isso é a linguagem verbal. E temos também a linguagem não verbal, e nela entra a nossa vestimenta, entra a nossa postura, entra o nosso comportamento, né? Então tudo isso entra. O negócio da postura é engraçado, porque eu sempre tinha tinha meus amigos e tal, aí eu falava, eu consigo entrar no condomínio de todos vocês sem falar nem com o porteiro, sem nem telefonar. Aí todo mundo falava, não tem como e tal, não sei o que. Eu entrava em todos os prédios sem telefonar pra ninguém. Só porque eu chegava posturado lá, opa, tudo bom, mas ele abriu o portão, não sabia nem quem era. Chegava lá, baixava o vidro, tudo bom? Abri o portão, eu parava na garagem. Mas como é que tu faz isso? Mas é só tu fingir que mora aí, mano. A confiança. Isso já aconteceu comigo também. A confiança que você transmite. Exatamente. Né? E aí, vamos... Desculpa. Não, por favor. Vamos deixar... Você é prioritária aqui. Eu tô preferencial. Não, mas aí... Oh, meu Deus, eu me perco. Isso acontece, viu, pessoal? Com a mãe de 7 isso é comum. Não, quando o Pedro falou da confiança e tal. Então, vamos lá. É diferente de prepotência, de arrogância. Porque às vezes as pessoas podem confundir. Postura quer dizer uma pessoa altiva, uma pessoa... Não tem nada a ver. É você se portar como tal. Então, uma pessoa ela pode ter uma postura e ser uma pessoa extremamente humilde, simpática. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente precisa realmente confundir, porque as pessoas já pensam... Não é andar com o nariz para cima, é andar com o peito aberto. Exatamente. Ombro para trás, espinha ereta. O que uma pessoa... Isso já transmite... Tô pronta para a vida. Exato. Tô pronta para o que der e vier. Eu falo isso muito para os meus filhos. Eu falo, olha, nada de gente assim, acanhada, ombro encolhido, porque a postura fala. Inclusive, existem muitos estudos sobre isso, né? O corpo fala. Então, se eu chego aqui assim, isso mostra que eu tô me fechando, que eu não tô... Agora, se eu chego aqui assim... Já muda tudo. Muda tudo. Verdade. E muda a percepção que as pessoas têm sobre mim, sobre a minha competência, sobre, né, a minha capacidade de falar, de articular. A minha imagem muda. Né? E a minha comunicação muda. Entende? Se eu sento aqui e estou totalmente relaxada na cadeira, eu vou comunicar outra coisa. Entende? Exatamente. Na minha profissão, eu lido com muita gente, né? Trabalho externo e tal. Então, quando eu chego para falar com o dono da empresa, o meu linguajar tem que ser compatível com aquele cidadão que está ali na minha frente. Se eu chego para falar com uma dona de casa, que eu vejo que é muito simples, às vezes no estado de extrema pobreza, já vai ser outro tom, outro linguajar, outra postura, né? Com certeza. Às vezes eu preciso demonstrar mais confiança e demonstrar mais autoridade, e aí eu tenho que, às vezes, até fazer assim, ó. O tom de voz e tal. E às vezes, quando eu vou falar com uma pessoa mais simples, eu já me desarmo mais, eu já demonstro, assim, digamos, uma vulnerabilidade. Tem que ter uma empatia, você tem que criar uma conexão com aquela pessoa. Exatamente. Com certeza. Daí com isso certeza. passa por isso, né, Juliana? Com certeza. Olha uma coisa interessante, aqui acredito que a maioria dos ouvintes são católicos, né? Sim. E quando a Bíblia fala, né, um dos dons, né, o dom de línguas, né, do Espírito Santo, para mim, o dom de línguas é isso. É você conseguir falar com pessoas diferentes capacidades intelectuais, com diferentes realidades, entende?
Exato. E pra Isso mim, é. São Paulo era mestre nisso, né? Tem a carta lá de São Paulo que ele fala, né? Com os gregos me fiz gregos, com os romanos me fiz romanos. Exatamente. Com os sem lei me fiz sem lei, ainda sabendo que estava sob a lei de Cristo, né? Exatamente. E aí falta muito isso, né? As pessoas têm que falar a língua que as pessoas entendem. Não adianta lá você falar extremamente bonito, rabuscado, você ninguém tem. É melhor ser entendido do que parecer inteligente. Exatamente. Imagina eu chegar aqui e começar a falar sobre só lei áurea, porque olha o ângulo tal, porque eu também não sei isso, tá, pessoal? Não sou bom de geometria, Não essas que a gente coisas saiba, né? assim, tal, mas suponhamos que, né, eu fosse de fato uma mulher da geometria e tal, e porque não sei o quê, porque olha que quando o ângulo tal se encontra com a linha tal, a paralela de tal e a transversal de tal. Exatamente. Entende?